Eu acho que o conceito que tenho para mim próprio de viagem é viajar para sair de mim. Quer dizer, não, há pessoas que dizem fiz uma viagem extraordinária, fui à China, e se confunde esta deslocação no espaço com a ideia de viagem, porque viajar para mim é viajar por pessoas, através desta migração da minha própria identidade. Olá, muito boa tarde e bem-vindos a esta sessão no 20º Leve. É impressionante, já 20 edições de Literatura em Viagem, e nesta casa belíssima do Centro Português de Arquitetura, a Casa da Arquitetura, que também para o ano celebra 20 anos, portanto é assim um grande privilégio. E bem-vindos também a esta emissão especial do podcast Convidado Extra, da Rádio Observador, que nestes 7 anos já soma 1.300 entrevistas, e passo já, no fundo, a falar um bocadinho dos meus convidados e de apresentá-los, que é para os ouvir que estão aqui. Um angolano, um moçambicano, um brasileiro e um português chegam a um armazém de vinhos, e aqui estamos. Parece o princípio de uma anedota, mas é a vida real, e estamos aqui muito contentes por estar aqui, este agradável cruzamento e encontro de nacionalidades de 3 continentes que vamos falar aqui. E são estes 3 convidados que eu tenho a honra de falar: o Mia Couto, ali à minha esquerda, na ponta, o moçambicano, e que é biólogo, e que teve há 1 ano e meio lá no Convidado Extra a falar da cegueira do rio, um estranho episódio que aconteceu com o envolvimento na Primeira Guerra Mundial em África, do envolvimento português. Prémio Camões, 2013, ele diz que é um escritor do subúrbio. Sabem que ele gosta de inventar a língua portuguesa, há a língua portuguesa e a língua que o Mia enriqueceu. Mais de 40 livros nestes 40 anos de carreira, extraordinário. E já agora, só para quem ainda não sabe, o António Emílio Leite Couto é o nome dele, e escolheu este pseudónimo do Mia Couto porque tinha uma grande paixão por gatos, mas já não tem. Hoje a grande paixão é por cães. Mas já não foi a tempo de mudar para Au Couto, não tinha... Não. Já não soava bem. O José Eduardo Agualusa, aqui, angolano, é quase silvicultor também, tem muito a ver com a agronomia. Teve também há 1 ano e meio no Convidado Extra para falar do Mestre dos Batuques. Uma conversa muito, muito gira. Aliás, lançado, se não me engano, lançado pelo Mia. Não sei se foi, não foi? Que escreve no prefácio: de súbito, numa savana angolana, soldados europeus surgem mortos de forma absolutamente misteriosa. Não há sinal de violência, não há vestígio de crime. Isto é só para aguçar o apetite para quererem ler, quem ainda não conhece, o Mestre dos Batuques. Viajar para o José Eduardo Agualusa é a melhor forma de se inspirar. Vive em todo o lado em que respira, é um vício para ele. Ele diz que é um angolano em viagem, quase sem raça. Gosta do mar, de um céu sem fogo ao fim da tarde, e quer morrer no mar aos 150 anos. Diz ele. Está quase lá, diz ele. Se for antes, morro sob protesto. E só me faz lembrar o Woody Allen que dizia... Mais uns anos. 150 estás a chegar lá, é? Então pronto, aos 200, quero morrer aos 200 no mar. O Woody Allen é que dizia, o que é que acha perguntaram, o que é que acha da morte? E ele, sou contra. Ok. A Tatiana Salem Levy é brasileira, ela é investigadora, é uma estreante no Convidado Extra, é investigadora na Nova. Eu te ensinei a falar meu nome direito no restaurante. Você falou errado. Salem Levy. Agora já sei. Muito bem, escreveu este primeiro romance fantástico da Chave de Casa, e ainda este romance ainda mais extraordinário, A Vista Chinesa, que está aqui à venda, e que eu vos digo que marcou de uma maneira, perturbou-me imenso. Há aqui livros que nos perturbam às vezes muito. E este, como por exemplo o ensaio sobre a cegueira, por exemplo, é daqueles livros que perturba mesmo. E é sobre uma violação. Vale muito a pena ler. Vista Chinesa. Não, está lá ao fundo, não percam. Já estão várias pessoas a comprar, eu estou a ver daqui. E é de facto uma escrita extraordinária, como ela consegue retratar toda esta questão, todo este problema. E estamos muito a falar disto. Eu já vi, e a Cristina Ferreira não está, portanto posso falar à vontade. Escritores em viagens. Os três convidados provavelmente viajam mais dentro das palavras do que de avião, propriamente dita. E para fugir a este clichê de viajar pela leitura, eu queria perceber um bocadinho o historial de viagens deles e pedi a cada um para me destacar uma viagem assim, especial que tenha feito
E, para não começar pela Tatiana Salem Levi, Quase. eu até ao fim vou conseguir dizer bem. Salem Levi. Salem Levi. Então, e para começar, vou começar exatamente pelo Água Lusa, que nos vai falar um bocadinho da passagem tua, José Eduardo, pela Malásia, que eu sei que foi assim uma aventura. Tu ias para o encontro dos jovens ecologistas e foi assim uma aventura de descoberta e descoberta. Porquê é que foi uma viagem tão especial a Malásia? Olha, porque não tinha dinheiro, não é? Ah, pronto, e é especial. Foi há muito tempo, quando eu era muito jovem e não tinha dinheiro, e portanto as aventuras surgem exatamente naquelas viagens em que não tens condições nenhumas, não tens dinheiro. Foi bom porque conheci um personagem que depois haveria de utilizar no Vendedor de Passados, que era a Osga, não é? Aquela lagartixa que eu conheci, é verdade. É famosa a tua amizade como a Osga, conta a história, é famosa. Que é a única... A Tatiana está a rir, mas Não vai ser possível fazer essa mesma. A única personagem real, vá lá, do livro é a Osga, que eu conheci na Malásia, porque fui a este encontro de ecologistas e ficámos alojados em bungalows e eu estava com um rapaz espanhol e à meia da noite acordámos com o som de uma gargalhada e pensámos que era algum outro colega a fazer uma partida. Acendemos as luzes, fomos à procura, não encontramos ninguém. Assim que voltámos para a cama, cada um na sua cama. Eu vou repetir, cada um na sua cama, que é para ficar registado. Que é para... ouvimos outra vez aquela gargalhada e finalmente encontramos aquela Osga na parede rindo. Que tinha este riso, não é? É extraordinário. Então, isso eu usei no Vendedor de Passados. Incrível. Muitos anos mais tarde. O Miyakoto também, ele diz que é um contrabandista entre a Europa, a África, o Ocidente e o Oriente. É um ser de fronteira, o Mia. E eu lembro-me sempre, Mia, daquela história. Tu já vais falar de uma viagem bonita que fizeste a Niassa há um tempo, há 2 anos. Mas antes disso, eu lembro sempre de uma história que se passou contigo quando foste a Cuba. E estamos a falar há uns anos, nos anos 80, se não me engano. 82, para ser mais específico, com o Samora Machel, ele ia na comitiva presidencial e foram a Cuba. E em Cuba, recebidos pelo Fidel Castro, se não me engano, e na altura, e em Cuba, se não me engano, eles ofereceram presentes a toda a comitiva. E então, Mia Couto, tenho certeza que é uma mulher, deve ser africana, deve ser gorducha, deve usar aqueles turbantes e aqueles vestidos compridos, e deram-te um presente muito especial, que tinha o quê? Bom, eram vestidos, eram brincos, eram colares, etc. Que ele usa até hoje. Às escondidas. Não. De noite. Uma outra pessoa. Mas é engraçado, porque tudo presentes para mulheres, achávamos que era uma senhora, e parece um loiro, de olhos azuis, ninguém estava à espera. Um moçambique, é um dos poucos moçambicanos completamente brancos, há para aí 230. Mas na altura não era. Na altura não. Ok. Mas então há uma viagem... Não era branco com olhos azuis. Mas há uma viagem a Niassa que fizeste há 2 anos, que ias no fundo pesquisar para um livro que estavas a escrever, e de facto tornou-se uma viagem a outro mundo. Porquê, Mia? O que é que foi tão especial? Bom, na verdade, eu acho que o conceito que tenho para mim próprio de viagem é viajar para sair de mim. Quer dizer, há pessoas que dizem fiz uma viagem extraordinária, fui à China, e se confunde esta deslocação no espaço com a ideia de viagem, porque viajar para mim é viajar por pessoas, através desta migração da minha própria identidade. Eu tinha esta ideia de ir a Niassa já, não por causa do livro, mas para conhecer uma pessoa que me encantou e, para dizer a verdade, já tão poucas pessoas me encantam neste mundo. Encantam as pessoas em geral, mas se fosse uma pessoa que tenha corpo, tenha nome, tenha uma identidade concreta. Conheci um tal Giuseppe Frisi, era um sacerdote que me mandou um e-mail do meio de nada do Niassa e eu procurei saber quem era. Este homem era um homem absolutamente extraordinário, estava em Niassa há 50 anos, tinha 80 e tal anos, e ele, quando chegou a Niassa, disse: eu não quero falar Makua, que é a língua local, eu quero ser um Makua. E ele fez essa viagem, já que estamos a falar de viagem, e ele transformou-se num Makua. E a prova disso é que os próprios Makuas da região o reconheciam como olhavam-no como alguém que era próprio daquela região. Então este homem dormia no chão, deslocava-se com
uma bicicleta, como toda a gente daquela área, falava em Macua. De manhã fazia a missa na sua igreja, à noite participava na mesquita, na cerimónia religiosa dos muçulmanos, e à noite participava na cerimónia dos antepassados, da religião ancestral daquela zona. Portanto, ele promoveu essa viagem entre identidades religiosas e criou ali uma coisa extraordinária, porque eu estou a falar dele, já vou chegar ao assunto, mas só que eu sinto que tenho que celebrar esta pessoa, porque eu não sou religioso. Ou por outro lado, sou tão religioso que não tenho nenhuma religião, mas aquele personagem para mim tinha o valor, o estatuto, a imagem que eu tenho de Cristo, que eu construo de Cristo, porque ele se entregou àquela missão de uma maneira total. Começa a guerra civil, a consulata diz: regresse, você não está em segurança, e ele diz: vocês não perceberam o que é que eu estou aqui a fazer, eu estou aqui não por causa de vocês, eu estou aqui pelas pessoas com quem estou a trabalhar. E esse homem diz: eu vou ter consigo a Maputo. Eu estou à espera dele no hotel onde ele deveria chegar, e no hotel me informam que ele morreu no aeroporto de Lixinga porque estava doente com Covid. E eu pensei: eu tenho que ir lá. Ele não chegou até a Maputo. Eu vou percorrer o lugar onde ele viveu, E só para terminar, as igrejas onde ele trabalhou tinham todas uma espécie de uma ocupação de religiosidades diferentes. A religiosidade daquele lugar, digamos, quase que comandava a arrumação, a arquitetura da igreja, e Cristo não estava numa cruz, porque a cruz é uma coisa morta, é uma coisa feita. Estava num galho de árvore, descansando, assim, um galho em formato de Y, descansando sobre uma coisa viva. E esses Cristos tinham seios de mulher, porque para aquela comunidade Deus é uma mulher, portanto era o filho de Deus que estava ali. Portanto, foi uma viagem para mim absolutamente extraordinária. Incrível. Da Tatiana, entretanto, há aqui o Zé Eduardo também hoje chegou, estamos a falar de literatura em viagem, mas a tua viagem de Lisboa quase não chegavas. Uma viagem épica. Foi muito atabalhoada também. Foi muito. Mas achei que não chegasse. Chegaste com saúde e ainda almoçaste. Os lisboetas não me queriam deixar partir. A Tatiana tem aqui várias viagens também muito bonitas que fez, nomeadamente estas pelos desertos, pela Machu Picchu, pelo Peru, pelo Chile, a Patagónia. O que é que mais te fascinou neste fim do continente onde tu estiveste? Foi uma viagem que eu fiz há muito tempo. Eu tinha para aí uns 21 anos. Então não foi há muito tempo? Não, há 2 anos. Há 2 anos. E eu tinha acabado de perder a minha mãe. A minha irmã estudava arquitetura e foi para um encontro de estudantes de arquitetura no Chile. E aí começou a namorar um chileno e voltou falando: acho que a gente está precisando de uma viagem, vamos para o Chile. E eu nunca tinha pensado nisso, porque, embora a gente faça parte da América Latina, os brasileiros quase não viajam pelo resto da América Latina. Então, foi uma viagem completamente improvisada e fizemos o Chile inteiro, numa época em que eu nem tinha telemóvel ainda, muito menos telemóvel com internet. Eu acho que a viagem antes do telemóvel com internet tinha uma definição completamente diferente da viagem hoje, porque a gente se perdia, porque a gente tinha que perguntar para as pessoas onde é que fica isso, o que é indicação de um lugar para comer, tudo era muito mais ao acaso, né? O sabor do acaso. E a gente foi até o extremo sul do Chile, né? na Patagônia, onde a gente fez uma caminhada de 5 dias, que é uma paisagem realmente incrível. E tem uma coisa da comunidade das pessoas que estão viajando. Eram muitos latino-americanos viajando. E da Patagônia subimos até o deserto, mas sempre parando, e às vezes de autocarro, às vezes, enfim, das formas mais variadas de transporte, às vezes de avião também, até o deserto, e até o deserto do Chile, mas também o da Bolívia, que é, para mim, eu sou apaixonada por desertos e por desertos do Salar, que é lindíssimo. Eu tenho uma pancada por desertos e por ilhas. Okay. Eu acho que tem uma coisa de
de dar para a gente uma certa suspensão do mundo, uma certa suspensão do tempo. É uma coisa muito extraordinária esse sentimento de estar um pouco fora, né? E de lá seguimos para o Peru, onde fizemos a trilha Inca. Talvez eu tenha uma certa saudade dessa época em que eu fazia caminhadas, né? Mas tem essa coisa da viagem, da caminhada mesmo, sabe? De você caminhar durante dias. E eu acho que esse encontro com uma cultura que é muito parecida, que dialoga muito com a cultura brasileira. Então, o brasileiro tem sempre uma coisa de ir para os Estados Unidos ou de ir para a Europa. Exato. Então, essa viagem ela foi muito especial para mim, com essa primeira conexão, que depois chegaria também muito pela literatura, com o resto da América Latina. Também falaste no deserto e nas ilhas. Eu sei que também tiveste uma viagem interessante à Ilha dos Lençóis. Isto tem a ver com os Lençóis Maranhenses, certo? Não tem. Todo separado? mundo confunde, mas é bem separado. Okay. É uma ilha onde se passa o meu próximo romance, que eu estou escrevendo. Que, na verdade, é um projeto... No município de Cururupu. Exatamente, é um projeto muito antigo. Porque eu lembro-me dele. É um projeto de que já prometias escrever 2011, 2012. É um livro que eu tentei escrever várias vezes e nunca conseguia. E, no intervalo, ia escrevendo outros. Sim. Mas agora eu falei, não, é a vez e agora está indo. Agora já tenho mais da metade, agora vai. Mas que é uma história incrível dessa ilha, porque é uma ilha muito afastada de tudo, é muito difícil chegar lá, são dias de viagem naquela precariedade mesmo do estado mais pobre do Brasil. E é uma ilha onde vivem 300 pessoas que se dizem sebastianistas. Há uma lenda que o rei Dom Sebastião passou lá. O rei Dom Sebastião saiu de Alcácer-Quibir, entrou num barquinho com uma parte do exército, chegou lá, tinha um montinho de areia, fincou a espada, e então emergiu a Ilha dos Lençóis, e Dom Sebastião, então, encantou, significa que ele não morreu, ele ficou encantado, submerso. Então, ele mora, hoje em dia, no Reino do Fundo, que é esse reino embaixo da ilha, onde ele se casou, tem filhas... Não era um castelo? Tinha lá um castelo? Tem um castelo, tem tudo isso. E diz a lenda que ele aparece, de vez em quando, em forma de touro, com uma estrela na testa, e no dia que se atingir esse touro, o Reino do Fundo sobe, São Luís, que também é uma ilha e que é a capital do Maranhão, afunda, e o reino de Dom Sebastião vira a nova capital do Maranhão. Ok, espero já não estar cá. Deve ser assustador. Mas que ele está no Reino do Fundo, isso está. Né? É extraordinário, uma ilha onde as pessoas acreditam são sebastianistas. É incrível. É incrível. Miyakoto, José Eduardo Agualusa, Tatiana Salem Levi. Temos de fazer aqui um breve intervalo e já voltamos à conversa. Eram sempre mais novos que eu. E eram rapazes bonitos. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Aquilo era um dos momentos mais felizes do Carlos, em que ele parecia estar mesmo a viver uma paixão. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Episódio 4. Alguém não está a cumprir o acordo. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com o Miyakoto, José Eduardo Agualusa e Tatiana Salem Levi, em pleno Leve Literatura em Viagem, que celebra a sua 20ª edição aqui na Casa da Arquitetura, em Matosinhos. Muito bem, eu também lhe perguntei aos nossos convidados que destinos é que ainda gostavam de ir, porque era uma curiosidade que eu tinha, e o José Eduardo Agualusa disse que gostava de visitar o Iémen. É verdade. É um dos meus sonhos também, curiosamente. E porquê o Iémen? Porque o Iémen é muito perigoso lá ir, não se pode, não é? Agora não, mas porque é muito diferente. Eu acho que o que me interessa a viajar é encontrar a diferença, não é? Sim.
E o Iémen, o pouco que eu conheço do Iémen tem a ver com essa... que me fascina tem a ver com essa arquitetura. Aquela Shiban, a Manhattan do deserto, que é património mundial, aquelas... Tem prédios em lama com 10 andares, 11 andares. É impressionante, é muito bonito. Tenho muita vontade. Mas, de facto, aquela política e os terrorismos e aquelas não deixam, às vezes, as pessoas desfrutarem. E o povo também queria lucrar, com certeza, com este intercâmbio. É muito difícil. Mas eu lembro que numa entrevista uma vez me disseste que gostavas de muito visitar o Delca do Okavango com o Mia Couto. O Okavango também nunca fui. Com o Mia seria melhor, porque o Mia conhece tudo da biologia local. E, portanto, eu já visitei, com o Mia, visitei várias vezes o Kruger. Sim. E é muito bom porque ele conhece os leões pelo nome. Aquele é o Manuelzinho, aquele é o Joãozinho. Estão ali, fazem... É verdade. É muito bom. Conhece, tem uma intimidade com as famílias dos leões e dos outros bichos todos. E, portanto, visitar o Okavango deve ser... Seria um sonho. Há uma... Mas o Mia também contei esta história também, que eu me lembro... Se não me engano, Mia, estavas num programa de televisão, talvez, a gravar, com o vigilante do parque ao lado, e tu ouvis identificar os pássaros pelo canto. Sim. Isto foi aonde? Também em Moçambique? Isso tem a ver com a maneira como os moçambicanos têm a dificuldade de dizer não. E dizem qualquer coisa assim. Por exemplo, eu chego a um lugar, preciso saber se a maré está a subir ou está a descer. Se eu pergunto, a maré está a subir? Ele diz, está a subir, sim senhora, mas já começou a descer há meia hora. Então, isso, para quem tem que ter uma resposta clara, Sim. E para dar o contexto. Fechar a história que o João começou, eu ia numa excursão biológica e estávamos à espera do especialista de pássaros e o homem não veio. E olharam para mim, isto já foi há muito tempo, olharam para mim e disseram, tu és poeta, sabes de pássaros. E eu fui às 4 da manhã com um velho da aldeia para identificar os pássaros daquela região. E eu estava muito frio e aquilo era muito incómodo, eu com os calhamaços na mão, porque não sabia nada da matéria. O primeiro pássaro que eu ouvi por trás de uma árvore disse, este pássaro como é que se chama? E o homem disse, não estou a ouvir um pássaro. Eu disse assim, mas não, esse pássaro aqui não está a ouvir. Esse pássaro, disse esse pássaro. Esse pássaro aqui nós não chamamos bem pássaro, chamamos sapo, disse. É extraordinário, eu lembro dessa história, adorei. Era só uma questão linguística. Como é que vocês chamam o que é? Nós chamamos sapo. Isto é extraordinário. Há uma coisa que o Mia diz, muito curiosa, que diz que o destino que mais lhe apetece não é tanto lugares, mas pessoas. E que, entre, por exemplo, o México e a Índia, gostavas de regressar porque, provavelmente, quando visitaste, foi uma coisa muito efêmera, muito rápida. Logo, o México e a Índia são muito diferentes. Alguma coisa, o que é que te atrai mais nestes dois países que seja tão diferente assim? Não, ali uma vitalidade, uma efervescência, uma combinação de coisas que parecem impossíveis de conciliar, que me apaixonam. Eu fui numa viagem bastante turística, muito curta, mas chega um momento, por exemplo, na Índia, em que a gente percebe que não sabemos ver, não sabemos olhar. E só há uma coisa que nos pode salvar, que são as pessoas, digamos assim, porque os contrastes são de tal maneira chocantes, quase. E eu lembro-me que uma das vezes eu estava de tal maneira alterado com aquilo que estava a ver, porque a cidade tem uma arrumação completamente diversa daquilo que é a lógica que a gente espera de um espaço urbano. Então entrei num restaurante e as pessoas são muito simpáticas e eu acomodei-me ali como se fosse da família. E falando em inglês com eles, eu quis dizer uma coisa simpática, saiu-me tudo muito mal, porque eu disse, como vocês sabem, usa-se muito picante, lá muito piripiri. E eu disse, sabem que o piripiri não é originário da Índia, vem dos portugueses que trouxeram. E eles olharam para mim e de repente se desataram uma risada geral e eu fui objeto da maior chacota do mundo. Este homem está-nos a dizer uma coisa que é absolutamente obscena. Como é que foram os portugueses que trouxeram o piripiri para aqui? Então foi estes desencontros que eu tive. Agora apetece-me que eu volte e tenha tempo e tenha a possibilidade de ir. São lugares que se tem que entrar pela mão de alguém que pertence ao lugar, não é? Esses são os lugares que me apetece visitar. E outro dia ouvi uma coisa, tive um convidado, gourmet e crítico gastronómico, que me disse outra coisa que é o picante não é um sabor, é uma queimadura.
Portanto, é uma reação da língua a uma coisa que queima. E Não que... diga isso na Pois, não vou ainda dizer isto, está quieto. Com certeza. A Tatiana, há uma coisa que gostas muito de ilhas, mas há uma coisa que tu dizes, as ilhas do Caribe, gostava de conhecer porque nunca fui. Nunca fui, pois é, e não sei porque que eu falei que quer dizer, eu gostava de ir para lá, mas gostava de ir para muitos lugares. Mas eu acho que durante muito tempo eu viajei pelas pessoas, como o Mia fala, mas agora eu viajo muito eu tenho muita vontade de viajar pela paisagem e para ver menos pessoas. Porque tem muita gente no mundo, né? A gente que mora em cidade grande fica vendo gente o tempo todo. Então, eu acho que até essa minha paixão por ilhas e por deserto tem a ver com essa ideia de ver mais mar. A Nova Zelândia também é um dos destinos que tu gostavas de conhecer e aí só vês ovelhas, aí não é pessoas. Não é? Então, eu tenho vontade de ver essas paisagens que foram pouco... Aí, Nova Zelândia mais, né? Sim. Que foram pouco destruídas pelo ser humano. Eu tenho menos vontade hoje em dia de fazer as viagens que eu gostei muito de museus, de exposições, de capitais europeias e tenho mais vontade de me isolar do ser humano e conversar um pouco com outras espécies. E conversar com as montanhas, conversar com os rios, conversar com os animais um pouco mais. Eu acho que essa é uma experiência, assim, né? Conversar, ouvir a Osga gargalhar. A Osga, exato. Não é? Em Lisboa, quando é que ela vai agora em Lisboa, para a ilha de Moçambique, e Tatiana pois é. Isso que eu ia falar. Esse é o meu próximo projeto, é visitar a ilha de Moçambique. Visitar a casa do Zé na ilha de Moçambique. Mora numa casa linda de morrer, aliás, há uns anos, um palacete recuperado. Palacete não é, mas... Uma casa apalhaçada, como dizia a outra, na televisão. Na ilha de Moçambique mesmo, que também e que já convidaste algumas vezes, também é um dos meus sonhos, porque é de facto aquela concentração ali de património. Mas já me disseram outro dia que agora, como está agora, não tem nada a ver com como estava há 20 ou 30 anos. Hoje em dia está cuidado e é muito bonito. E diz que há uns anos era demasiada solidão e demasiado decaimento e mais... Quer dizer, em pior estado. Eu fui para a ilha pela primeira vez, mas já conhecia a ilha através da poesia, não é? Mas fui à ilha pela primeira vez para escrever As Mulheres do Meu Pai, que é um romance que se passa em várias cidades da África Austral e termina na ilha de Moçambique. E, portanto, eu fiz aquela viagem. E, naquela época, a ilha estava pior, de facto. Estava quase tudo em ruína. E, entretanto, recuperou um pouco, mas continua muito abandonado. Mas Os Vivos e os Outros, por exemplo, este livro, passa-se um bocadinho como se fosse na ilha de Moçambique, os escritores que ficam confinados numa ilha, não é? Na ilha de Moçambique. Mesmo. Eu lembro disto, este livro tem 6 anos. E tinhas este sonho, eu lembro-me disto, quando este livro foi lançado, de fazer lá uma biblioteca pública. Isso é uma coisa que está a andar? Tinhas de instituir lá uma biblioteca? Estou a convencer o Mia a comprar espaço. O problema realmente da ilha é o isolamento. Agora consegui convencer os portugueses, vão fazer uma biblioteca camoniana, não é? Ok. Porque o Instituto Camões e tal, ligado a isso? Viveu 2 anos, não é? E terá terminado de escrever Os Lusíadas na ilha, então realmente faria todo sentido. Existe até uma casa tombada que se diz que foi a casa onde viveu o Luís de Camões. Mas, como eu dizia, eu conheci a ilha primeiro através da poesia, porque foram muitos os poetas que nasceram na ilha, outros viveram e, sobretudo, um grande número de poetas que escreveu sobre a ilha. O marido, de qualquer modo, está ligado ao continente, tem uma ponte, não é? Tem uma ponte muito comprida. Comprida, está ligada. Esta ideia da literatura e também o ser viagem e obrigar-nos a sair de nós próprios, por exemplo, eu lembro que perguntei ao Mia a questão de alguns livros que se tenham deslocado para fora dele próprio, e ele deu-me 2 ou 3 exemplos. Um deles foi, por exemplo, o livro do Desassossego, que também é um dos seus livros preferidos. Tu também dizes que lês todos os dias, ou quase. É verdade. E para o Mia também, este é de facto um dos livros, como o Pedro Páramo, não é? Por exemplo, ou o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Era o que eu estava aqui pensando. Eu estava a pensar também nisso. Sim, ainda hoje ao almoço falámos disso. De facto, é um livro também que nos levam a sair de nós próprios. Escolheste um bocadinho porque são livros completamente marcantes na tua carreira também. O Pedro Páramo, por exemplo, do Rolfo. Absolutamente, eu acho que... Do mexicano. Eu reli aquele livro
Quer dizer, se é que a gente pode chamar aquilo de ler, eu não sei se aquele livro é um livro feito para ser lido, é um livro feito para a gente perceber que há uma outra maneira de construir uma linguagem. O objeto principal da minha atividade não é exatamente contar histórias, mas é encontrar formas de expressão que sejam inovadoras, que tenham outra maneira de abordar a relação com o mundo. Então acho que o Pedro Páramo é absolutamente uma obra-prima. Este livro mágico que mistura a vida e os mortos Sim, o romance e o poder Esse livro é considerado o fundador do realismo mágico. Mas ainda ontem eu estava a ouvir uma entrevista com um estudioso, não um brasileiro, já não me recordo quem, que defendia uma ideia que eu já defendo há muito tempo, que é o Brasil antecipou-se, porque o Jorge Amado já fazia realismo mágico antes do Juan Rulfo. Do Juan Rulfo. E do Garcia Marques e esses todos que também eles, portanto, promoveram... Já, exatamente, baseando-se na mitologia africana. Não é? Há este Exajuás, é assim que se diz, Mia, este Exajuás. Da Argentina, Sara Gallardo. Sim, é muito pouco conhecido. Não sei se está traduzido em português. Ou... E que é sobre um indígena. Não, está traduzido em mas... português, foi está publicado no Brasil. Okay. Sim. E que é sobre este indígena, não é? A história deste Sim, índio. que encontra um fulano branco e acha que ele é enviado por Deus e acha que ele tem que o salvar. Portanto, há uma espécie de inversão do papel de quem é que vai salvar quem, mas não é, mais uma vez não é a história que interessa, mas é a forma absolutamente fantástica como ela constrói uma linguagem que é dela, que é única. É isso que me interessa. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, vou começar aqui para a Tatiana. Tatiana, se te proibissem de viajar a partir de agora, ou se tivesses que ficar confinada 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, como por exemplo na pandemia aconteceu, não poder viajar, assustavas-te muito com isso? Isso te fazia falta para a tua escrita? Ou, pelo contrário, agradecias ter ficado centrada num sítio sem poder... Não, me assustaria muito não poder ir ao Brasil. Okay. Que é a minha casa, onde estão as Neste minhas momento pessoas. Estás a morar em Lisboa, certo? Estás lá em Eu moro em Lisboa há 13 Sim. anos. Eu falei que é minha casa, mas foi da minha casa em Lisboa. Ela nasceu em Lisboa. Nasceu porque os pais estavam cá exilados, digamos Exatamente. assim, não é? Pronto. E fui Foi um acidente de percurso. Sim, mas por conta disso também sou brasileira e portuguesa desde o primeiro dia. Sim. Mas, assim, para mim, entraria em pânico se eu não pudesse ver Voltar meus sobrinhos, minha irmã, as pessoas... Mas, de resto, não. Eu acho que, de fato, a literatura, por mais clichê que isso seja, a literatura nos faz viajar por lugares e por pessoas e por linguagens, né? Aí, pensando no Grande Sertão Veredas, que você falou, que talvez seja o grande livro assim, da minha vida, eu acho que é uma experiência... eu não consigo imaginar o que seja ser português e ler Grande Sertão Veredas, deve ser muito diferente. Se você ser qualquer outra coisa que não brasileiro e ler Grande Sertão Veredas, eu não sei como é que é essa experiência, porque é todo um contorcionismo com a linguagem e esse mergulho mesmo por essa travessia do sertão de Minas e, ao mesmo tempo, que reconfigura isso tudo, né? Então, e ao mesmo tempo trabalhando com uma tradição literária, trabalhando com a questão do diabo, e tem todo um lado romanesco muito forte, de mistério, etc. Então, eu poderia perfeitamente ficar 4, 5 anos sem viajar se eu estivesse perto das pessoas que eu amo e fazendo o que eu faço, que é lendo e escrevendo. E eu acho mesmo que a viagem, hoje em dia, ela, para mim, eu acho que, de forma geral, não é a mesma coisa. Ela perdeu uma certa graça. Você tem realmente que... Para mim, faz sentido... Pronto, o Agualusa me chamou para ir para a casa dele na ilha. Aí faz sentido, entendeu? Sim. Mas, de resto, você chega nos lugares e, de fato, os lugares são muito parecidos. É tudo... E eu odeio o aeroporto, avião, Sim. etc. A idade vai chegando, né? Os 25 estão logo ali. E... É verdade. Então... eu poderia perfeitamente. Perdeu um bocadinho aquele misticismo de viagem, que era assim uma coisa que se preparava com tempo. Exatamente. Hoje em dia é uma coisa muito corriqueira. Você não sabia muito como é que ia ser, Havia um para onde mistério. mesmo você ia, entendeu? Você ia decidindo no lugar. É isso. Algumas viagens que eu fiz que era assim, gostei daqui, vou ficar aqui.
Aí, de repente, você descobre que tem um outro lugar para a esquerda, e você ia para a direita, e você vai para... Entendeu? E não para. Então... Mas eu acho que o confinamento não, mas quando as viagens foram interrompidas durante a pandemia, até fez um certo bem pro planeta, né? Sim. Lisboa também ficou bem mais agradável. Respirou um bocadinho naquela altura. É verdade, foi uma das poucas coisas boas que... É porque, assim, eu adoro viajar, mas o turismo é uma praga, né? O turismo é diferente da... É porque há essa coisa de viajar como, por exemplo, tens que ir a feiras ou festivais ou assim, é uma coisa. E outra coisa é viajar como viajante, como vou para um deserto ou vou passear para conhecer uma paisagem diferente, uma coisa gira no interior da China, faz de conta. Isso é diferente e a pessoa aí esse viajar aí já faz mais sentido para um escritor, por exemplo. Claro. Para conhecer, não é? Para um escritório, para qualquer um, né? É sempre qualquer um, devia ser assim, obviamente. Tu escreves muito consegues escrever em aeroportos e hotéis e assim. Tu viajas muito mesmo, Zé Eduardo, portanto... Mas estou como a Tatiana, também cada vez tenho menos vontade de viajar, não é? Até porque agora tenho o meu palácio, como tu disseste, tenho vontade de ficar no meu palácio. Apetece ficar lá, mas mas temos que escrever, não temos alternativa. E os quartos de hotéis, devo dizer, são bons espaços para escrever, que são uma espécie de bolhas, não é? Sim. E a pessoa fica ali. Ainda agora vou para um quarto de hotel, daqui a pouco com Mia. Não. Em camas separadas. Vamos para o Alentejo escrever daqui um dia. Mas em camas diferentes. Mas aquela viagem de autocarro que se vão, é essa não? Uma viagem com escritores que vai acontecer? Não, é outra coisa separada. É um projeto nosso. Okay. Mas sim, são... Às vezes tens que escrever que remédio, mas não estás mal com isso. Os aviões mais ou menos, quer dizer, se a pessoa viaja em executiva, como é o caso do Mia, já é mais fácil, porque agora viajando entaladinho... com os joelhos no pescoço. É um pouco difícil de escrever e com os vizinhos olharem para aquilo que você está a escrever, não é muito agradável. Mas viajando em executiva, como o Mia, a coisa é outra. Aí pode-se escrever e eu gosto de escrever, até porque olha, quero uma Coca-Cola, que não acontece em casa. Exatamente. Em casa ninguém nos traz a Coca-Cola. Exatamente. Não te perguntam em casa, chá, café ou laranjada. Ainda bem, né? Que ninguém te leva Coca-Cola. Ninguém me traz nada. E a paisagem, ainda por cima, é bonita, né? Da janela do avião. Exatamente. Mas nos aeroportos, sim, se a pessoa consegue um lugar para escrever, escreve. É uma maneira de sair dali. Exatamente. É uma maneira de sair dali. Eu acho que quando nós estamos realmente a escrever muito, muito dentro do livro, conseguimos escrever em qualquer lado. Aquilo está dentro de nós. Absorve-te. É uma exigência, não é? É uma urgência. A pessoa escreve em estado de urgência, então escreve em qualquer lugar. Tu, como é que é contigo, Mia? Consegues hotéis e aeroportos assim para ti é tranquilo quando tens que acabar um texto, um livro, um conto? Tu perguntaste à Tatiana se proibissem de viajar, eu adorava que me proibissem de viajar. Porque, não estou a falar de barriga cheia, não é? Mas na verdade a viagem tornou-se uma coisa muito cansativa e o que eu faço quando eu entro no avião, mais que no aeroporto não consigo, mas eu entro no avião e eu acho que eu tenho um medo profundo, que não confesso nem a mim próprio, de viajar de avião. Então acho que eu entro no avião e as histórias começam a surgir. Eu tenho, às vezes, num caderno inteiro, eu acabo um caderno inteiro com histórias, com ideias, resolvo problemas que são bloqueios do texto, porque exatamente como disse o Zé, eu não quero estar ali, é uma maneira de eu fugir daquele lugar, de escapar daquele lugar. E portanto, aí a melhor parte da viagem para mim é essa em que estou a sofrer, porque eu não durmo no avião, porque penso arrogantemente que sou eu que estou a conduzir o avião e se eu estiver a dormir, aquilo não vai funcionar, mas é isto. Nos aeroportos não consegue escrever porque de minuto a minuto tem alguém que se senta ao lado dele e pede selfies. A pedir coisas, sempre a pedir coisas. Mas é verdade isso, ainda agora viajamos juntos no aeroporto de Maputo e é impossível estar com o Mia, andar na rua com Nem ele. eu consigo. Esta aconteceu já, vou começar aqui do Tatiana, já te aconteceu em alguma viagem ter-te cruzado com alguém que tu pensaste,
isto é ou uma paisagem, ou um lugar, isto é, só por si é um livro, eu vou aproveitar isto. Ou conhecer alguém, disseste, Só por vai ser uma personagem num livro meu, esta pessoa. Eu fui trazendo para os meus livros muito das minhas viagens, sim. Eu me lembro, por exemplo, teve uma viagem que eu fiz por Marrocos também, que nesse esquema de antigamente, da juventude, em que eu fui para o Saara e conversei muito com alguns berberes, e teve um deles que eu fiquei assim mais próximo, ouvi mais as histórias, que me contou uma história que me impressionou muito na altura, que ele era apaixonado por uma menina, meio Romeu e Julieta, mas as famílias não queriam que casassem, a família dela não permitia de jeito nenhum. Então, ela se jogou num poço e se matou. E ele contou aquilo com uma tristeza, assim. E era uma pessoa jovem, era alguém que devia ter 20 e poucos anos. Aquilo devia ter acontecido, não tinha muito tempo. E aí, quando eu escrevi A Chave de Casa, que é o meu primeiro romance, eu trouxe essa história para o livro, como sendo parte da história da família da personagem. Então, assim, tem muito do que... tem muito da experiência, assim. Eu trabalho muito com as minhas experiências. Claro. Então, eu acho que coisas que eu vou... Esse romance da Ilha dos Lençóis é fruto de uma viagem para a Ilha dos Lençóis, né? Sim. Então, o Dois Rios, que é o meu segundo romance, também é fruto de uma viagem para Córcega e para Ilha Grande, no Brasil. Então, eu diria que muitos dos meus livros nascem pela imagem de um lugar, por uma paisagem. E muitas dessas paisagens são de lugares, muitas vezes de ilhas ou de desertos. Exatamente. E aportar também isso ao Zé Eduardo, esta questão de chegares a um sítio, uma paisagem, que tu dizes, isto vai ser um cenário de um livro, ou esta pessoa... Tu dizes que quem mora em Angola acontece isso a toda hora. Chovem-te as histórias, vais no elevador com alguém e ficas com uma história para contar. Isto acontece muito, não é? As pessoas têm isto. Sim, acontece bem. Em Angola e em Moçambique também, não é? Quer dizer, na rua... Por isso é que também é bom falar com as pessoas na rua, não é? Porque, de facto, cada pessoa que vem ter connosco tem uma história, e as histórias dessas pessoas são quase sempre muito melhores do que aquelas que nós conseguimos imaginar. Então, sim, acontece o tempo todo. Entregam-te essas histórias para seres tu a contá-las? Não, às vezes não é nem com essa intenção. A pessoa simplesmente nem sabe que eu sou escritor, mas começa a contar uma história, a história da sua vida, alguma coisa que se passou, não é? E basta estar atento, não é? Vivendo agora onde eu estou, na ilha de Moçambique, ou de cada vez que vou a Luanda, basta estar disponível, atento para acolher aquelas pessoas e aquelas histórias. Tu tens andas com um caderninho ou uma coisa assim para tomar nota, ou o telemóvel ou qualquer coisa? Até para tomar umas com notas. Caderninhos, mas hoje realmente o telemóvel é a coisa mais... Sim. Mais prática, porque a gente não precisa nem de escrever. Sim, podes ditar. Dita, então é o que eu faço hoje. Até porque se não faço, esqueço logo imediatamente, então tenho que fazer. Mas isso é porque já passou dos 30. Já tenho, já não tenho. Pouquinho, né? Tu sabes, vou-te contar uma história horrível que estava pensando agora, que às vezes mesmo nos aviões as pessoas vêm ter connosco. E numa dessas últimas viagens que fiz, veio um comissário de bordo ter comigo e dizer, olha, eu também sou escritor, até queria que você visse aqui algumas coisas que eu tenho. Eu disse, com certeza. E eu disse, não, vou-lhe mostrar, eu costumo ler para a minha filha que tem 7 anos. E eu disse, olha, que engraçado, porque eu também tenho uma filha que tem 7 anos. E ele ficou muito direito e disse, que horror. Eu disse, que horror. Eu disse, coitadinha, já não a vai ver crescer. Que horror! E eu levei um pouco de tempo para recuperar, né? Depois mas olha que a minha mãe tem 103 anos. E, portanto, quer dizer, se eu chegar à idade da minha mãe, a minha filha já terá uma certa idade. Exato. Mas e não foi contigo que aconteceu? Já te fizeram uma proposta de casamento num aeroporto? Alguém que chegou e que queria casar contigo? Eras tu, Tatiana? Eu tenho um cartão postal que eu guardo até hoje, que é uma coisa assim, você quer casar comigo? Aí tem opção sim, não. E o Agualusa marcou sim e assinou. E está lá guardado.
O que a gente fica a saber Não, destas mas não me lembro disso, a sério. Não Mas me... a Pode ideia- ser, mas sim. não me lembro. Não. É por isso que eu tenho que apontar. Pois. Bem, a mesma pergunta, Mia. Este cruzamento entre as pessoas que se cruzam contigo e te dão histórias, acontece-te encontrar as pessoas que dizem ele vai estar no meu próximo livro ou ela vai estar no meu próximo livro. Tu, de facto, tens uns personagens Tem extraordinários. razão. também, muito. Eu acho que é um país como Moçambique, não falo de Angola porque não conheço tão bem, mas é difícil não ser escritor. Eu acho que porque a história, as pessoas que nos encontram na rua, e é preciso dizer que os escritores em Moçambique são realmente até estranhamente respeitados, não é? Porque as pessoas param, pelo menos a mim param, mas param os outros também. Ainda há bocadinho estava aqui um escritor que teve que sair há pouco, o Eduardo Kivo, que está aqui a lançar um livro. As pessoas param o escritor na rua para lhe dar um recado, para lhe dizer assim, olha, eu tenho uma história, escreva lá esta história. Portanto, de repente, eles oferecem como se fosse uma flor, como se fosse uma dádiva qualquer. Eu tenho uma história do Zé, que quando chegou, pouco tempo depois de chegar à ilha, tu não vais dizer que não é verdade. Foste não me lembrar disso. Disclaimer, isto é verdade. E o presidente da Câmara da ilha... Não contes essa história. Não queres que eu conte? Está a ser gravado. Está a ser gravado. É um podcast. Ele já não é o mesmo presidente da Câmara. Não era o presidente da Câmara, era uma outra. Era uma força viva local. Sou ilustre. Vinha cumprimentar o Zé, reconhecendo, etc. E o Zé olhou para ele e pensou, não sei quem será esta pessoa, e disse, não, agora não. Pensou que o homem lhe queria vender alguma coisa. Disse, não, agora não. Já dei. E o homem atrás do Zé, mas olha, o senhor Zé apagou a luz. E ele disse, não tenho nada, eu não tenho nada. E, finalmente, para se ver livre do homem, deu-lhe umas moedas. Muito bom. Essa história é boa. Não é verdade. Não é? Não. Mas em vez de contares isto como se fosse o Zé, diz outro nome, a Cristina Ferreira. Exatamente. Ele próprio. Passou-se comigo. Mas, exatamente. Então, como Teria está aqui o graça. Zé Guardo, vou contar como se tivesse passado com ele. Essa é extraordinária. De facto, é uma história boa. Parece a minha mãe que recebe as pessoas que vêm à porta em Lisboa a pedir pedintes e não sei quem. Uma vez eram duas velhinhas e então, minha mãe, quem é? E responderam, somos as irmãzinhas de São José. E minha mãe, mas que bem conservadas. Era uma comunidade, era uma freira. Vê de onde é que vem o sentido do humor agora. Ok, exato. Muito bem, nós hoje viaja-se demasiado, como já disse a Tatiana, quer dizer, há muitas viagens. Tens essa noção que se viaja demais ou nunca se viajou mesmo o suficiente? No geral, você está Em falando? geral. Não. Eu acho que se viaja demais e de menos no sentido da qualidade da viagem. Porque é isso, as pessoas não estão abertas a ouvir as histórias dos outros, né? E eu estava aqui ouvindo o Zé e o Mia e pensando que essas coisas... No Brasil isso também acontece muito, não é só em Angola e Moçambique, claro. E das pessoas contarem as histórias. E realmente muitas histórias chegam até mim. E eu acho que é isso, é uma disponibilidade de ouvir. Então, o escritor, antes de ser aquele que escreve, é aquele que lê e aquele que ouve, né? E eu acho que hoje as pessoas têm cada vez menos disponibilidade para ouvir, porque estão na tela do telemóvel, porque estão... Enfim, inclusive a quantidade de pessoas que têm vindo morar em Portugal, pessoas de outras línguas, que se recusam a aprender português, que não fazem o mínimo esforço para ouvir as histórias dos portugueses, é uma coisa que me assusta, porque tipo, você está aqui, mas podia estar em qualquer outro lugar. Né? Na verdade, está no cafezinho Trendy, trabalhando... Igual em todo o mundo. Igual em todo mundo. Né? Então, mesmo a experiência de viver fora, essa experiência também ela já perdeu muito do seu sentido, porque se você não se relaciona com as pessoas do lugar, não aprende outra língua, não ouve as histórias, na verdade, você continua dentro de si mesmo. Né? É como você ter um livro fechado. Né? O livro ele só se realiza quando você lê o livro. Claro, eu realmente concordo com a Tatiana. Eu acho que está começando a ficar impossível viajar, porque o mundo está a ficar todo igual
e porque aquilo que é a viagem, que é essa procura pelo outro, pela surpresa, quer dizer, está a desaparecer, está a diminuir muito. Mia, como é que é? Estamos a viajar muito ou ainda falta viajar muito? Eu acho que eu concordo, mas é preciso ter aqui uma ressalva. Eu acho que talvez a maior parte das pessoas no mundo não tenham saído do seu próprio lugar. Nós estamos a falar de uma certa camada de pessoas, mas se olhar para um país como o meu, se olhar para... Eu fui aos Estados Unidos algumas vezes e aqueles estados mais interiores, que a gente chama os Estados Unidos mais profundos, nunca saíram do seu lugar, não querem sair, não têm nenhuma ideia do que é o mundo. E isso explica um pouco o que está a acontecer nos Estados Unidos da América, não? Essa ausência de vontade de sair do seu próprio, de ser um outro. Então, não sei se isso pode ser generalizado assim, quer dizer, a um certo nível sim, mas a um outro nível não. Há outro mundo que está... Mas é um pouco o contrário disso, que é, tu, Mia Couto, vais viajar, e viajar é isso, é tentar encontrar o outro, e encontras o mesmo. Entendes? Aquela mesma pessoa que estava... O que vocês dizem está certo, sim, mas o que eu estava a dizer é que é preciso pensar, há uma outra dimensão desta ação. Sim, as duas dimensões estão... Sim. E essas pessoas que também não saem dos Estados Unidos da América, por exemplo, mas não só, também são as mesmas que não abrem um livro, né? São no geral, não viajam não viajam de maneira nenhuma. Vivem na sua bolha e ali querem ficar, e estão bem, e são... Sim, é verdade. Não abrem horizontes. Se puderem matar o resto do mundo também. Na verdade, a maior parte desses turistas que vão nessas viagens que são feitas em pacote, eles vão na sua bolha e voltaram. Eles não foram a lugar nenhum. Também é a mesma coisa. Provavelmente também não leem. Provavelmente também não leem assim. Há uma última pergunta que eu gostava de fazer a cada um, que tem a ver só com isto. Se, imaginando que eu não conhecia, Tatiana, vou começar por ti, não conhecia a tua obra, o que é mentira, e gosto muito, tenho que ver as coisas dela que eu não conheço, são extraordinárias, espero que esgotem, não tenho nenhuma comissão, espero que esgotem lá ao fundo, são extraordinárias como ela escreve, é uma coisa única. Mas se alguém que não conheça a tua obra de modo nenhum, que livro é que tu recomendarias como uma viagem? Portanto, que alguém que precisasse de viajar contigo, algum livro teu que seja uma espécie de passaporte, que livro é que tu recomendarias teu para essa pessoa começar a conhecer a tua escrita, que tem a ver com uma viagem, com uma saída, com o ambiente? É difícil essa pergunta, recomendar um livro Era mais próprio. Fácil perguntar a mim. Um livro dela. Fazer o contrário. Também pode ser. E ela recomendaria um livro teu? É mais fácil. Eu não vou encavacá-la. Pode ser. Mas isso era giro. Já conheço a Tatiana há 50 anos. Não pode ser. Há 50 anos ela ainda Desde de 2 vidas atrás. Há 50 anos ela ainda era um óvulo, pelo amor de Deus. E assisti à Tatiana crescendo como escritora, afirmando-se crescendo como escritora. E há várias maneiras de viajar. Uma delas é viajar para o coração do outro, não é? E nesse sentido, o livro que tu falaste, A Vista Chinesa, talvez eu recomendasse. Foi um livro que eu resisti muito a ler, porque a Tatiana tem que ler por obrigação, não é? Porque sou obrigado a ler ainda que não queira. E aquele livro... Que maldoso! Mas é verdade, não, porque os amigos a gente tem que ler os livros. Sim. E aquele livro eu resisti muito, porque eu conhecia a história. Não é? A história de uma violação, conhecia a pessoa. E aquilo eu resistia, não queria. É muito perturbador. Vai ser duro. Sim. E depois é uma coisa extraordinária que talvez só uma brasileira conseguisse fazer. E em particular a Tatiana. Porque sendo um livro sobre uma tragédia, uma coisa horrorosa, porque é uma descrição muito explícita de uma gráfica violação, e é um livro que consegue ser divertido, consegue-se resgatar, porque ela acaba resgatando até o sexo e a alegria do sexo. E faz isso de uma maneira prodigiosa, de facto. É fantástico. É extraordinário. Eu adorei o livro por isso, porque estava à espera. Agora vou ser esmagado por este livro, e a pessoa é esmagada pelo livro, mas depois é resgatada. É incrível isso que tu consegues engraçado, fazer. porque é exatamente isso. É curioso. Obrigada. É verdade, é bom. Não posso ter mais... repito, não tenho comissão. Eu tenho. Recomendo um livro dele se te lembrares de algum. Eu tenho. Deixa eu ver. Bom, o Agualusa tem uma obra bastante extensa, tem vários livros que eu adoro. Escolher um é difícil, mas, assim, O Vendedor dos Passados... Desde que não digas A Jangada de Pedra. Nem Ensaio sobre a Cegueira. Exato. Não, mas o Vendedor de Passados é uma boa ideia. Mas tem um outro livro um pouco mais recente, assim, dele, que eu gosto muito,
que é o Teoria Geral do Esquecimento. Eu amo aquele livro. A Teoria Geral do Esquecimento. Aquela mulher que mora naquele apartamento. Você discorda disso? Eu Você discorda? Você concorda? Eu amo aquele livro. Já são 2 votos. Pronto. Portanto, o Miyakoto já respondeu a parte dele. Era um bom livro para falar da obra do José Eduardo. As Mulheres do Meu Pai, né? Também. Sim. Eu acho que é um livro que... Mas é porque depois tem Vendedor de Passagens, a subjetividade de cada um, né? Então, a Teoria Geral do Esquecimento me tocou em particular. E é de facto extraordinário. agora, o Vendedor de Passagens, o personagem dele depois vira personagem do Oração para Desaparecer, que é um livro da Socorro Racioli, que é uma escritora brasileira que também é publicada aqui. E agora, esse último livro dele, eu também roubei um personagem para esse livro tudo ligado. dos lençóis. Eu te Qual falei. é outra vez o Félix Ventura? O Félix Ventura, não. O outro? O personagem, já me esqueci o nome, né? De qual? Do livro? Do Vendedor de Passagens? Não, do último. Do último. Tudo sobre Deus. Sim, do último. Tudo sobre Deus. Isso. O geólogo, o poeta. Isso, exatamente. Ele não se lembra. Veio parar no meu livro. Isto está a pagar o preço Nem dele. ele lembra, nem eu lembro. E eu roubei para o meu livro. Maravilha, fico super feliz. Com a Socorro Racioli, o Vendedor de Passados está começando a vender agora por causa dela. Porque a Socorro teve um sucesso enorme no Brasil, acho que já passou os 200 mil exemplares. Então, mas por que você acha que eu estou... E agora contigo, exatamente. Agora é assim que eu vou vendendo um pouquinho ali. José Eduardo, um livro do Mia que seja o livro que tu recomendarias para quem não conhece a obra do Mia? É muito difícil o Mia. Teoria Geral do Esquecimento. É o que nos vai atingir a todos com a idade. Ele escreveu sobre heterónimo. É difícil porque o Mia fez uma coisa absolutamente extraordinária que poucos escritores conseguem fazer. O Mia começou a escrever com um estilo muito particular e que lhe deu, e aliás, eu lembro-me, nós conhecemos porque eu escrevi sobre o primeiro livro de contos dele, para o Expresso, na altura eu escrevia para o Expresso, e o Mia gostou daquela recensão e pediu a uma amiga que nos apresentasse, uma amiga comum, e foi assim que nos conhecemos. Até hoje tenho uma foto desse dia. E eu lembro-me que aquele primeiro livro de contos, para mim, foi uma coisa, foi mesmo, eu lembro-me disso como uma descoberta. Uma descoberta. Uma epifania. Uma coisa extremamente... Sim, foi uma coisa como ler pela primeira vez o Borges, ou o Garcia Marques, ou foi. Incrível. Foi uma coisa muito forte mesmo. Então, eu recomendo os primeiros livros de contos, se vocês quiserem, e depois recomendo os outros para verem um outro Mia, quer dizer, como um escritor se pode transformar. São 40 livros. Histórias Abençonhadas? É desse que você está falando? Histórias Abençonhadas? O primeiro é... Vozes Anoitecidas. Vozes Anoitecidas, exatamente. Sim. Mas a Vozes Anoitecidas, Histórias Abençonhadas, todos aqueles primeiros livros Histórias de contos. Abençonhadas, eu adoro estes títulos do Mia. E depois os últimos livros. A Cegueira do Rio é um livro absolutamente extraordinário. Foi isso e é uma outra escrita, é um outro escritor já. E é um livro de uma densidade. Na verdade, a pessoa tem que ler várias vezes e de cada vez vai descobrindo alguma coisa. Não é? Eu acho que o Mia ganhou em densidade e mantendo o humor, porque o humor mantém-se, mas ganhou densidade, realmente, muito. Eu acho que todos temos muita sorte de ter estado aqui hoje a falar com vocês três. Mas eu quero agradecer já em primeiro lugar e em público que eu viajei imenso com vocês nesta conversa. Foi maravilhoso ter estes convidados, 3 escritores, 3 geografias, uma língua e a prova de facto que talvez a melhor forma de viajar seja ainda ouvir e sobretudo ler. Quero agradecer muito a vocês 3, Miyakoto, José Eduardo e Tatiana Salem-Levy. Salem-Levy. Melhorou. Quero agradecer muito à Câmara Municipal de Matosinhos, claro que sim, e à Book Company. E, claro, agradecer a presença de todos aqui, os que estão aqui presentes e que fizeram este esforço de vir até aqui, neste dia ensolarado. E, sobretudo, às pessoas também que nos ouvem através do convidado extra. Bem-ajam a todos, muito obrigado por esta tarde.